Não sei, certo? Se é interessante. Não sei se é interessante, mas a gente, antigamente, a gente sempre lia uma passagem bíblica aqui na reunião. E o pessoal começaram a falar que aqui não é igreja, certo? E nós afastamos. Eu acho que mesmo aqueles, certo, que não gostem, ficam lá fora, certo? Tem outra religião, não sei porquê, certo? Eu acho que a gente tem que formar um caminho e não sair desse caminho. E venha para nós, quem quiser vir, certo? Quem quiser orar, certo? Eu acho que se a gente colocar 5 minutos, certo, de um oferecimento a Deus, é muito pouco por tudo que Ele nos oferece. Então, raciocine bem, gente. Talvez, certo, eu estou vendo que nós estamos um pouco descaminhados, eu estou um pouco descaminhado, certo, em termos de religião. Nós estamos deixando as pessoas, certo, mandar na gente, porque a gente está com vergonha de pregar a palavra de Deus. E aí não poder ter essa vergonha, certo? Depois eu dou a palavra para você. Então, na outra semana houve uns acordos muito grandes, certo, aqui, e eu senti, certo, porque nós estamos deixando isso, certo? Então, queremos apresentar ao nosso Pai uma presença sincera, que Ele nos ilumine e oferecemos as nossas coisas, nossos dia a dia, oferecemos nosso trabalho, oferecemos nosso fruto com amor. Mesmo sabendo, certo, pode ser que o que eu plantar, eu não vou colher, mas não tem preocupa, não. O irmão vai colher isso, certo? Isso vai ser bom para a Caixa Contábil. Certo? Então, eu gostaria de também colocar na reunião aqui que toda semana a gente pegasse, no máximo, 15 minutos para a gente falar do nosso programa. A gente pode falar dos nossos defeitos, eu posso colocar que nós colocamos, e tudo isso, porque o carro-chefe do nosso programa, o carro-chefe hoje, a receita do sindicato, é o nosso programa. E a gente tem que incrementar o mais possível, certo? Para que ele possa satisfazer aos nossos associados. Agora, verificamos que nós estamos perdendo um pouco de programa. É claro que perdemos, primeiro, é que os outros programas estão indo no escritório. E vai lá e fuçuca. E segundo, hoje, para se fazer um escrito fiscal, é muito fácil a gente fazer um escrito fiscal. Tanto é que tinha contabilista, tinha 4, 5 programas, certo? Colocava na empresa deles o programa, porque era difícil, certo? Tinha uma pessoa para digitar as notas fiscais de entrada. Hoje, a facilidade para te colocar uma nota fiscal de entrada é enorme. E a saída, mais ainda, que eu pego o XML e mando tudo de uma vez, certo? Então, com isso, nós estamos até perdendo algum programa, perdendo alguns contratos, porque o pessoal não estão colocando a empresa para diminuir a despesa e colocando só no escritório, que a facilidade é muito grande. Agora, para isso, certo, nós pedimos como que nós vamos implementar, nós temos que mostrar mais alguma coisa, que o programa oferece. E nós ficamos muito tempo sem expor as vantagens que nós temos. Então, eu vou colocar a predoria, eu estou colocando um fold para a gente mandar esse voto. Nós gastamos R$10.000 de correio, pelo menos muita gente vai ficar sabendo que existe. Muita gente não sabe que existe o programa, certo? Então, só vai saber que existe o programa se entrar no nosso site. Muita gente não sabe nem que existe o nosso site. Então, nós temos um acesso muito grande, mas muito pouco. Não é todo mundo que está agindo, certo? Então, isso que eu quero para vocês. Eu não sei se aprovaria aqui que toda semana nós tivemos 15 minutos para discutir o programa, se bem que nós temos um comitê gestor, esse comitê gestor vai apresentar algumas coisas para nós, e se Deus quiser, nós vamos implementar mais esse programa, tá bom? Então, vamos cantar junto hoje. Me permitam. Vamos passar uma vez, 2 vezes, e até sair. Até sair aquela intenção que nós queremos. Ô, Joeli, vamos cantar junto. Bem, é aqui, ó. Aperta onde, ó? Play. Olha aqui, ó. Olha que bonito. Padre, cadê a voz? Clica na setinha, você clicou na seta, volta lá. Isso, clica
Ué, setinha. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Bem, O Joeli, quando quer cantar, ele canta. quem tiver um ou outro aí você manda para nós. Bem curtinho assim que é bom, né? Não tá mandado. Ô Elis, manda pro Geraldo. O Geraldo, entra no site lá, entra no site e pega. Tá? Ok. Tem pauta por aí? Geraldo? Esse é o segundo, já tem uma pauta. Tem aí? Beleza. São duas mesmo. Quitação de salário. Quitação de salário. A outra? Trabalhador em motocicleta. Você vai fazer uma também? Não sai daqui não. Ah não, para. Aí também não. Wagmar. Qual? Alves Fernandes, boa noite a todos. Boa noite. Eli, é o seguinte, vê se tem algum uso do solo. Uso do solo? É. Tô só notícias. Peraí, deixa o Braz. Compensação de previdência social. Eudes, né? Antes de entrar na pauta, fala aí. Não, ainda quando ele for falar, eu falo. Ah, tá. Primeira férias. Cadê o menino que estava aí, não? O Robson? Não, o Eudes está, o Braz está, que é do comitê. Quem mais é do comitê gestor aí? Ah, tá. Ô, Robson, tem alguma novidade do comitê gestor? Nós queríamos discutir alguma coisinha aí do nosso programa. Quem tem alguma dúvida, quem tem...
A novidade é o seguinte, que hoje nós reunimos com os programadores, né? E tivemos ali a reunião com todos os programadores, tiveram a presença do comitê gestor, e os colegas que estavam presentes anotaram o que nós questionou e que os programadores respondeu, e eles vão mandar um e-mail para a gente filtrar isso aí e depois entrar com requerimento para o comitê gestor, para a diretoria, né? Agora, o que eu queria colocar também aqui é o seguinte, que o regimento do nosso comitê gestor foi falado que nós não poderíamos, que não, na nossa reunião, nenhuma diretoria participaria, né? E nós enviamos um requerimento para a diretoria, pedindo autorização para a gente reunir com os programadores fora do sindicato, né? No sindicato no escritório de um outro contabilista aí, do comitê gestor, e a diretoria não autorizou. E a diretoria não autorizando, nós acatamos a sugestão da diretoria, a resposta que eu tive por e-mail, né? Que nós poderíamos reunir com os programadores quantas vezes nós queríamos, na sede do sindicato, das 11 às 13 horas. E assim nós fizemos hoje, nós reunimos. Só que eu senti que nossa reunião foi prejudicada com a presença do presidente, né? Eu não sei se ele ficou sabendo que não podia participar, né? E bem na hora que uma programadora estava respondendo a nossa pergunta, né? Que foi feito aqui o questionamento para os desenvolvedores do sistema, e nós percebemos que ela ficou meia constrangida de responder o nosso questionamento. Ou seja, sem eles nos responder, dar o respaldo que a gente precisa, nós vamos ficar de pé amarrado, né? Então, eu fiquei até surpreso. Eu até pedi licença para o presidente, ele compreendeu nossa posição e se retirou, mas depois que os programadores tinham se retirado. Então, muito obrigado. Espera aí, só um pouquinho depois. Você foi citado, responde. Pessoal, foi reunido, inclusive não posso participar. Agora, o interessante, a primeira, inclusive, Zé Walter me convidou, certo? Não vou lá, não. E a primeira reunião, o vice-presidente participou. Esse pode, né? Agora, eu fui, sentei lá atrás, não tinha intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Agora, se vocês perceberam, se tinha alguma coisa, inclusive, na semana passada houve aquele atrito, eu acho que nós não podemos esconder nada de ninguém aqui dentro. Ora, se me pediu para sair, eu saí, mas eu achei, certo, um tanto agressivo, porque eu não estava quietinho lá atrás, só estava escutando a pessoa falar, não falei nada. Agora, se me apresenta, assusta tantas pessoas, ela devia estar falando uma coisa que eu não deveria escutar, certo? Bom, e por quê? Agora eu pergunto, parece até que eu gosto de ter as coisas bem claras, certo? Parece até que ela ia falar o seguinte, certo? Que devia os programadores ficar à vontade, conversando o tanto que quisesse, inclusive escutando música no rádio, programando, escutando música, certo? Eu acho que eu não dou contra de fazer qualquer coisa escutando música aqui, não. Essa é a minha opinião. Se é isso que ela queria falar, não sei se ela empatou fazer, porque, Ana, não faça assim não, Ana, porque você está... Inclusive, certo, o que eu chamo a atenção é que os erros são muito porque, por falta de, vamos supor, de atenção. Ela conversa, porque programa é uma coisa muito melindrosa, gente. Se eu ficar aqui e aí embaixo, colocar uma vírgula a mais, certo? O negócio descamba totalmente, certo? Então, eu acho que o comitê, ele tem que ser bem claro. Eu acho que, agora, eu chegar aqui e dar opinião a respeito do assunto, eu acho que não deve, certo? Agora, inclusive, eu escutei o pessoal falar, eu escutei sim. O Wagner falou o seguinte, o programadores terá que trabalhar mais tempo no sindicato. Aí vem a lei e fala que não pode, gente. O programador tem estipulado uma hora de 6 horas por dia e acabou. E se eu colocar mais uma coisa a mais, nós podemos ser penalizados. Agora é o seguinte, na outra vez,
eu coloquei em pauta. Eu acho que deveria ter pensado isso antes. Quando chamou o programador para ir às 6 horas no escritório de contabilidade, eu acho, na minha concepção, não foi eu que coloquei em pauta a diretoria, não deveria, porque você está obrigando uma pessoa que não trabalha à tarde e 5 horas e responder consulta, por exemplo. Então, o que eu estou falando? Podemos reunir o sindicato? Sim. E eu acho que a diretoria vir aqui dar opinião, votar, não pode, mas ficou bem claro que qualquer um poderia participar como auxiliar. Agora, o presidente do sindicato e o presidente não pode nem entrar numa sala onde alguém está discutindo. Para mim, eu acho, na minha posição, eu acho que não é por aí não. E outra coisa, eu acho até que a primeira coisa que o comitê gestor tem que fazer, Vicente, é o Everaldo que está na frente do programa. É o Everaldo que está na frente do programa. A primeira coisa que tem que fazer, reunir, Everaldo, nós vamos sabatinar você. Eu estaria pronto para responder toda a sabatina que vocês quiserem. Então, essa é a minha opinião a respeito do comitê gestor. Me sabatina, o que o programa já fez, com o pensamento seu. Vamos pensar primeiro e não é para agradar o presidente, é o quê? Verificar qual é a ideia de quando nós começou esse programa para que ele evolua. Mas me parece que há uma rixazinha, qualquer coisinha se fere. Não vamos colocar a cabeça para frente, não vamos pensar em mágoa com o outro, e se algum magoar, certo? Não vamos magoar em público, certo? Porque eu fui na igreja ontem, não sabe, foi domingo. E exatamente isso, nós não podemos pensar em ofender as pessoas como o nosso colega ofendeu. Eu gostaria que você desse licença. Eu fiquei calado, saí, certo? Agora ele colocou um assunto, não ia tocar nesse assunto, ele colocou um assunto, eu acho que foi, certo? Não tinha depois daquela hora, não tinha nada que falar mais. Eu acho que, eu pensei até que, aproveitando a presença do presidente, tem alguma coisa para falar, eu acho que deveria ser mais cordial com o outro. Agora, a diretoria não puder nem ver vocês falando como professor, me parece, certo, que não é o campo correto que está existindo. É a minha opinião, certo? Agora, eu gostaria que o regulamento, primeira coisa, o regulamento fosse colocado para discutir, certo? Talvez no grupo de estudos, certo? Porque não é só... Ninguém tem razão na vida. Eu posso errar? Posso. Qualquer um pode errar, gente. Ninguém, certo? Agora é o seguinte, eu estou na frente do programa todo. As ideias que tem do programa, tem muitas ideias. Tem muitas ideias que pessoa que me deu ideia e eu não consegui colocar ainda. Tem muita gente que deu ideia. Ele mesmo me deu ideia, modifiquei. O Antônio me deu ideia, modifiquei. O Adair me deu ideia, modifiquei. Depois não fala, pera aí só um pouquinho. Então é dessa maneira que tem que comportar. Pera só um pouquinho. Na realidade é o seguinte, eu como diretor, a intenção do comitê gestor era independente. O conselho gestor vai ser um órgão independente que dentro do regulamento, do regimento que está, ele iria discutir com os programadores, discutir entre eles, tomar opiniões e depois ia remeter para a diretoria. Aí a diretoria ia ser sabatinada por eles e aí a diretoria entraria na questão. Nessa questão da reunião dos diretores, do comitê gestor, eu acho que ficou bem claro dentro do regimento que seria realmente que a diretoria não iria participar e aí cabe a eles aceitar a entrada ou não de convidados, certo? Então, isso dentro da diretoria foi combinado. Agora, após a reunião de vocês com os programadores ou com alguns auxiliares ou colaboradores, aí sim, vocês colhendo esses dados, trazeria para a diretoria poder ser sabatinada por vocês e aí vocês iam trazer justamente as sugestões que caberia ao presidente e a diretoria acatar e verificar a idoneidade, a competência, o aproveitamento de cada sugestão. Então, acho que para encerrar, fica dessa forma. Você quer falar um pouquinho? Então vai. Boa noite, colegas. A gente realmente estamos contentes, Robson, com a participação de vocês, está percebendo o entusiasmo e a intenção de vocês, e a nossa intenção é que melhoramos a nossa casa cada vez mais. Esses incidentes,
praticamente a primeira reunião. Pode acontecer, como você pediu ao presidente, ele reconheceu, se recolheu, né? E tudo bem, e eu acho que também, a mesma palavra do Eli, que as reuniões do comitê gestor, talvez a presença de um diretor pode inibir os participantes, pode não se sentir à vontade. Nós acreditamos, se tiver alguma coisa que os senhores, conforme o presidente colocou aqui, os senhores do comitê gestor, e achar que não está correto, pode, nós estamos aí de porta aberta, podemos reunir aqui também, nesse mesmo grupo de estudo, onde vocês reuniram com o programador, convocar a diretoria para um bate-papo. Eu acho que essas discussões e esses pequenos acertos sempre vão ocorrer. Na primeira reunião, houve-se isso, e nós não devemos delongar sobre isso e nem nos estranharmos, nos arranharmos com isso aí. Vamos pedir ao nosso Pai poderoso que não deixa isso acontecer e vamos ter humildade de ir passando e administrando essas situações. Vocês estão de parabéns, estão entusiasmados, e nós também, e o certo é que nada melhor do que o presidente, e eu tenho certeza que ele quer ver cada vez mais esse programa crescendo em Goiás. E para isso a gente está aí, contando com todos os associados, com vocês, né? Carlos. Muito bem, Ronan, concordo com você. Acho que o comitê gestor ele precisa dessa liberdade, certo? E nós já sabemos que nós não vamos participar mesmo, só se convidados, vamos ter o maior prazer de participar. Está correto, concordo com você plenamente. De agora em diante, Robson, você tem total liberdade, certo? Só vai aparecer diretor, presidente aqui, se você convidar. Que nós estamos também à disposição disso, tá? Estamos aí para auxiliar, para ajudar, não para atrapalhar você. Você tem total liberdade, já que você tem essa casa para você reunir. Então, você pode vir e venha com total liberdade, tá bom? Eu só gostaria de pedir o seguinte, que os programadores que foram convidados, nós ouvimos o programador mais ou menos 40 minutos. Nós ouvimos eles das 11h30 até meio-dia e meio. Mas a gente percebeu um certo constrangimento da Ana Maria, que estava na fala dela quando o presidente entrou. Então, eu gostaria de pedir ao presidente que não fizesse nenhuma retaliação contra a Ana Maria, porque ela está nos ajudando a solucionar problemas do sistema, e nenhum outro programador, porque às vezes eles ficam intimidados por ser funcionário do sindicato, né? Então, amanhã eu estarei conversando, ligando, conversando. Eu converso com eles todo dia. Eu ligo para eles todo dia, para os programadores, e pego ideia, ligo para o Alberdão, ligo para a Ana Maria, converso com todos eles. Eu tenho telefone da casa deles, de todos eles. Eu converso com todos eles todo dia. Então, eu só queria pedir isso, que não tivesse nenhuma retaliação com nenhum dos programadores. Ok. Eu gostaria de responder para ele. Ok. O senhor Robson, por mais, o Robson, que você não simpatiza comigo, a verdade é essa, certo? Eu nunca fiz retaliação da sua pessoa. E não precisava você me pedir, senhor Robson, que eu sei o meu lugar como empregador do sindicato. Agora, eu não posso o quê? Deixar o empregado aqui, como aconteceu, assim como que aconteceu na primeira reunião, que estava o diretor presente e não olhou esse fato, que o empregado é empregado e ele não pode sair da base aonde ele trabalha. E aí, agora eu não vou falar mais do assunto, porque ele não respeita a gente, fica conversando, mas fica por isso mesmo. Tá, é melhor, como diz o Ronan, vamos pedir as bênçãos para que nós possamos coisar. Você participou da reunião? Eu gostaria de ouvir você também. Eu não sei se poderia ser tratado como a primeira reunião, porque na outra foi a formação do comitê. Então, como o senhor vereador falando que o outro diretor participou, mas ele foi na formação do comitê. Não teve nada mais a não ser a eleição dos membros, né, do comitê, sendo os efetivos e os suplentes. A primeira reunião efetiva aconteceu hoje. Realmente foi só isso aí. Então, quando nós fizemos, como o Robert falou, nós já fizemos as perguntas para os programadores, que a gente queria ouvir. O que o programa tem hoje, o que ele oferece, o que ele suporta, qual que é a capacidade e um possível estouro, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, no estouro no sentido de limite de dados que o programa tem hoje.
Então, como eu não entendo nada de programação, então nós ouvimos isso aí, eles responderam para nós prontamente o que é aquilo que nós questionamos e o que nós falamos. Nós temos muita coisa para fazer, tem coisas que são necessárias a fazer no programa hoje, como tem um SPED social, tem a escrituração contábil digital que vem para o ano que vem, que já é relativo ao ano 2014. Então, são coisas assim, nós temos que remendar o programa. Por que remendar no sentido? Porque tem que inserir mais coisas, mais informações dentro do programa que já está limitado. Então, eu sei que a capacidade dos programadores, eles rebolam em cima disso aí, porque são 4 programadores. Além de inserir informações novas, eles ainda têm ainda que consertar em alguns erros que pontualmente acontecem no dia a dia. Então, isso aí é muito limitado. O que nós reivindicamos lá, né, essas informações para eles, e o que seria, qual que era a plataforma que estava sendo iniciada, o que eles estavam estudando. Foi isso aí. Ok. Eu, como diretor, gostaria que o comitê gestor pudesse catalogar o maior número de informações e de dificuldades que os nossos usuários estão tendo e como formatar isso numa lista sintética, para que vocês pudessem ver com os programadores a possibilidade de estar resolvendo isso e depois filtrar para mandar para a presidência. Aí nós... Foi, inclusive, depois que o senhor Everaldo se ausentou, né? Então, foi a fala do Robson exatamente isso. Entre os membros e também os convidados, além de os demais usuários do nosso programa. Aqueles que tiverem alguma sugestão de implementação, de melhoria no que já existe ou de inovação, encaminhava aquele e-mail que nós criamos, que é o do comitê gestor, exatamente para a gente filtrar isso aí, que às vezes 10 vão mandar a mesma ideia. Eu falo, não, realmente, porque senão todo mundo vai tornar repetitivo. E aquilo ali a gente filtrar, o que é ver que hoje, o que é mais urgente, porque tem coisa que eu ainda falei na reunião hoje de manhã, tem coisas que realmente que precisam, mas nós não teríamos necessidade de fazer hoje, porque logo tem uma plataforma diferente que nós vamos ter que fazer tudo migrar para essa nova plataforma, que tem coisas que são pontuais e são obrigatórias, assim como os SPED que tem. Então, são coisas que não existem, tem que fazer e tem que trabalhar a todo momento. E tem coisas que, muito embora seja necessário, mas ela pode esperar um pouquinho mais um momento oportuno. Tá, então, isso aí nós pedimos para fazer, nós vamos catalogar e trazer também depois para dentro. Porque às vezes fala assim, às vezes nós temos uma ideia, mas ela é mirabolante do ponto de vista de implementação. Por quê? Ou o sistema não vai atender, não vai ser possível, ou então naquele momento não é possível implementar, porque às vezes a formatação da ideia nossa não é aquela formatação que vai para o programador, né? Então, o que a gente necessita também? Um analista de lei, né? Muitas vezes o SPED, vamos falar no SPED, o analista, o que o programador tem que fazer? Ele tem que saber o que a lei quer e depois transformar aquilo ali em dados. Então, se tem o analista da lei, falou, não, você tem que criar nesse sentido, facilitaria para ele. Assim como o senhor Everaldo faz hoje. O senhor Everaldo falou assim, Cleber, tem que criar, ou Ana Maria, tem que criar uma tela nesse sentido assim. Por quê? Então, ele formata aquela ideia, então já vai para o programador um esboço de, pelo menos, mental do que ele tem que criar. Porque se ele tiver que começar a fazer o desenho, né, vamos dizer assim, e para depois ele sair com a gravura pronta lá, vai dar mais trabalho, ele tem que interpretar a lei. Então, tendo essa interpretação da lei anteriormente para ele, já vai se tornar mais fácil. Então, por isso que nós pedimos também para a gente filtrar isso aí. Mesmo que essas ideias não sejam desenvolvidas de pronto, mas ela não seja também descartada em todo para um futuro, uma implementação. Ok, terça-feira que vem a gente dá mais um bate-fogo desse. Então vamos pela pauta aqui. O Adair aí, ver se o Adair pode... ele é o expert em férias. Férias parceladas, sem ser por motivos... como é que fala? Motivos... Força maior. Vamos, não era bem esse que eu queria, não, mas coube.
Há a possibilidade de conceder férias parceladas, assim, livremente? Sem ser coletiva, sem ser por força maior? Eu nunca pratiquei, mas através da OIT tem uma lei, o decreto, não sei, 3.000 e tanto, que criou uma regra disso aí, mas depende de uma convenção coletiva que autoriza esse procedimento. Espontaneamente, eu não conheço, a não ser no caso daquela coletiva que você fraciona de acordo com a norma. Mas férias normais, individuais, não tem outra regra não. Somente aquela da OIT que foi transformada em lei no Brasil e mediante acordo coletivo. Tá, acordo coletivo seria as férias coletivas que poderia tirar no mínimo 10 dias. Na férias coletiva. Agora que eu digo acordo da convenção coletiva, que vai dizer que você pode fracionar. Ou espontaneamente não tem. Não. Ok. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Divinas? As férias? William? Não. Eu até tive um caso esses dias. Uma cliente, ela por ignorância da CLT, queria fracionar as férias da funcionária dela 15 dias em setembro e 15 dias em dezembro. Eu falei, a única que de acordo com a CLT, né, que é a convenção dos empregados, não traz nenhuma disposição ao contrário da que está prevista na CLT. Eu disse para ela que não poderia. O que ela poderia era transformar 10 dias em abono pecuniário e a empregada tirar 20, ou então, caso contrário, tiraria 30 dias direto. E assim ela fez. Deu férias 30 dias agora no mês de setembro para a funcionária. Ok. Geraldo, quer comentar não, Gil? Não? Então, ok. Vamos passar para frente. Vamos aqui com o Geraldo aqui. Quitação, salário. Quitação de salário somente com depósito na conta salário é suficiente ou é necessário a assinatura no contra-cheque? Passa para o Daire ali, depois nós... O Daire é o nosso consultor. Diz o artigo 464, o pagamento de salário deverá ser feito contra recibo, vírgula, assinado pelo empregado. No parágrafo único desse mesmo artigo, terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Eu entendo e nunca dei conta de abolir a assinatura. Isso por causa dessa primeira frase aqui, no artigo 464. O pagamento de salário deverá ser efetuado contra recibo. Aqui eu entendo que o empregado deve ter o discriminativo na mão para que ele possa fazer qualquer reivindicação caso ele não esteja de acordo. Quanto à quitação, tudo bem, o depósito quita. Agora, as verbas que está ali, que compôs o total, só mediante o discriminativo na mão que ele terá a condição de contra-argumentar com a empresa. Né? Por essa razão, não dei conta de abolir ainda, mesmo efetuado, contra-depósito, com seu consentimento e tudo mais. Eu gosto de você que você embasa tudo. Quanto a... Eu tive uma auditoria do trabalho, na realidade a empresa faz os pagamentos tudo por depósito bancário, mas ele exigiu tanto o holerite assinado, confrontando com a data do depósito. Então, ele conferiu um por um, aí e disse que o holerite não pode ficar sem assinar, porque você pode até judicialmente comprovar que pagou, mas pelo Ministério do Trabalho lá, ele considera a quitação, como diz o Adair, o recibo. Não, mas muitas das vezes o depósito aí vai ter que fazer um dia antes, né? Porque essa assinatura, quem faz o depósito hoje só vai entrar na conta do empregado amanhã. Aí teria que assinar na data. Mas a assinatura depois você põe de acordo com o depósito, né? Deixa eu falar. Você quer falar de férias, né? Deixa eu falar aí, Fábio. Não, eu entendi que o Adair falou que a lei fala que o comprovante de depósito
em conta corrente tem força de recibo, não é isso aí? Ou seja, então o comprovante de depósito é recibo, ele faz por zelo, mas o comprovante de depósito, qualquer juiz, qualquer coisa tem que aceitar porque está na lei. Pois é, mas é que eu estou falando para você. Imagina uma empresa com 30, 40 mil coisas está correndo atrás de roleirismo, depositou em conta, se a lei dá um respaldo. Tudo bem, mas se você pega 2 auditores igual esse que eu peguei, você vai para administrativo justificar. Derruba. Deixa. O Eudes. Então fala. Não, eu só queria dizer assim, porque eu já tive fiscalização do Ministério do Trabalho e cliente que paga por crédito em conta. A única observação, mas foi verbal do fiscal, é o seguinte, ele falou, se você paga mediante crédito em conta, você tem 2 opções. Uma, você pagar um dia antes do 5º dia, até um dia antes do 5º dia, possibilitando que ele saque, até o 5º dia, ele saque o crédito dele lá sem nenhum prejuízo. Ou, se você pagar no 5º dia, você tem que permitir que ele, no decorrer do expediente bancário, ele possa se deslocar até a agência bancária para fazer o saque do seu salário. Do contrário, não tem nenhum problema não, porque o crédito em conta caracteriza, a data do comprovante de crédito em conta, caracteriza que está só no contra-cheque, sem nenhum problema. Então, tive casos dessa natureza. Deixa o presidente comentar aqui. Ô, daí, quer dizer que a pessoa foi autuada porque ele... Autua não. Não autua não, daí. Eu acho que esse caso é muito picuinha do fiscal. O cara pagou, depositou em dia, e os empregados aceitaram, a não ser que o empregado, eu não aceito você depositar. E ele aceitou, certo? Quando foi para depositar, ele declarou que aceita esse depósito de banco. Quando ele aceitou, ele deu uma anuência que esse depósito é o quê? A comprovação que eu recebi. Um fiscal chegar e autuar, porque não está assinado o lorite, para mim, é o abuso de poder. Certo? Mas isso vai ganhar na justiça e nenhum juiz vai dar grande causa. Não. Mas te dá trabalho. Ô, Adair, isso tem que ser depositado em conta salário mesmo ou não tem necessidade? Tem que ser específico salário. Conta salário. Agora, eu dizer, hoje, na realidade, praticamente todo mundo mexe com conta bancária, tem o cartãozinho dele de sacar tudo. Agora, você falou, a empresa tem que depositar um dia antes para ele sacar? Ele fala assim, porque se o crédito cair no mesmo dia, às vezes ele vai fazer, manda uma relação de crédito num malote, só vai cair às vezes no final do dia. Né? Então, se ele falar assim, eu saquei meu salário só 8 horas da noite, e aí um estabelecimento que eu tinha que pagar estava fechado, aí ele pode alegar isso aí, porque o horário do saque fica registrado. Então, eu acho que não é excesso de zelo, não, e é bem orientado pelo fiscal nesse sentido, para você não ter problemas de ordem jurídica nesse sentido. Ô, Eudes, pode perguntar para você? Deixa eu dar falar aí depois. Eudes, eu posso pagar o empregado no dia até às 16 horas. Pronto, às 18 horas, né? Então eu posso deixar o empregado assinar 18 horas, certo? Então qual o mal que tem a pessoa, por começar o banco, só ele manda isso na hora do expediente, até às 4 horas. Vai bem além das 18 horas, certo? Eu acho que está havendo um excesso de zelo aí que não vai prejudicar ninguém, gente. Eu entendo, né, o senhor falou, a orientação igual que eu tive, foi porque se você vai pagar ele, o funcionário em dinheiro, você vai pagar até no final do expediente, na hora que vai embora. Pagou o salário naquele dia, mas ele está levando o dinheiro. Se pagar em cheque, no mesmo dia, ele tem que sacar, porque senão ele só recebeu no dia seguinte, senão ele recebeu com atraso. Assim também como o crédito em conta, que se ele entrar só à tarde ou à noite, às vezes ele não possibilita ele sacar no mesmo dia. Para o fiscal, ele só pôde sacar no outro dia o salário dele. Então, ele ficou sendo com um dia em atraso. Então, assim, para evitar esses problemas, é a recomendação. E eu acho que é bem válida, é bem justa. Deixa eu dar aí. Está mais perto. Vai. Comentário rápido. Eu trabalhei em Tele Goiás, lá era mais de 1.500 empregados. E nós nunca assinamos contra-cheque. Eles faziam um depósito no final do mês, antes do data do vencimento, mandavam o contra-cheque lacrado, a gente que abria. Eu não lembro se tinha alguma cláusula na convenção que previa. Acho que a partição pública, funcionário público, acho que nunca assinou o leirice. Deixa eu dar aí comentar aqui. O que o Eudes falou ali em relação à forma de pagamento, tem portaria do Ministério do Trabalho que normatiza isso aí. Pagamento em dinheiro, tudo bem, até o último dia útil, né? Pode ser até no sábado.
desde que eu esteja em trabalho nesse dia. Em cheque tem que ser em dia útil, para sacar dentro do horário de expediente e não ultrapassando o quinto dia útil. Está na portaria. E, além dessa portaria, tem aqui também resumido aqui no artigo 465 da CLT, o pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Está protegido, não tem problema não. Deixa o Geraldo complementar aí, vamos ver. Não, é porque a gente está querendo adotar esse sistema lá na fazenda, na época da colheita, tem às vezes 40 empregados. E levar esse dinheiro para a fazenda é um risco muito grande, né? Então a empresa está abrindo conta na Caixa Econômica Federal. Por que na Caixa Econômica Federal? Porque nas lotéricas tem em qualquer lugar, facilitar para os empregados, né? E fazer tudo depósito para não manusear dinheiro. Talvez até para o empregado seria mais segurança. Mas já os empecilhos, as leis, não olham essa questão, né? Mas tudo bem. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui às férias aqui com o Ronan aqui. Depois... Aqui ele diz o seguinte, artigo 134, da CLT, somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias ocorridos. Exceção a esta regra diz respeito aos empregados menores de 18 e aos maiores de 50 anos, que neste caso deverá gozar o período de férias sempre de uma só vez. Trata-se de exigência estabelecida no parágrafo 2º do artigo 134. Então, inclusive, tem até um comentário aqui. O ordenamento jurídico, quando instituiu o direito de férias aos empregados, estabeleceu que, a princípio, as férias deveriam ser concedidas de uma só vez, somente admitindo-se exceções em casos excepcionais. Contudo, também para este caso, a grande maioria das empresas tem assegurado aos empregados o direito ao parcelamento das férias. E, desta forma, os empregados têm estabelecido as mais diversas formas de parcelamento possíveis, dividindo o período de férias 15 e 15 ou 12 e 18, do mesmo, ou mesmo, 14 e 16. Todavia, é importante ressaltar que as férias somente poderão ser parceladas por 2 vezes, sendo vedada a concessão de um período inferior a 10 dias. Está aí no artigo 134. Mas a palavra que eu estava querendo, que o William me ajudou, era excepcionais. Ele falou força maior. Então, eu falei... né? Não, deixa o William comentar lá, deixa ele comentar. Aqui, ó. Férias parceladas. Artigo 134, parágrafo 1º da CLT, somente em caso de necessidade imperiosa, força maior, serviços inadiáveis e outros. Há a possibilidade. Aí vem aqui o julgamento aqui. A concessão de férias individuais fracionadas pelo empregador, sem que se configure a excepcionalidade da medida, é considerada irregular e está gerando a condenação a pagar a dobra. Isto é, como se não tivesse sido concedidas, ainda que não haja previsão legal específica para a dobra, mas apenas da multa administrativa por infração à lei. O artigo 137 da CLT só prevê a dobra das férias em caso de sua concessão após o período concessivo. Isso aqui é um julgado do TRT de 2ª Região de São Paulo. Alguém recorreu, deve ter, né? Ok. Vamos voltar com o Geraldo aqui, o trabalhador com moto. Esse trabalhador em motocicleta, tá, no artigo 193 da CLT, fala das atividades perigosas. Aí tá, foi acrescentado o parágrafo 4º, são também consideradas perigosas as atividades do trabalhador em motocicleta. Aí esse trabalhador em motocicleta, como vamos definir esse trabalhador em motocicleta? Porque no caso que eu estou aqui questionando, igual a empresa, vou citar um exemplo, um técnico que faz a manutenção nas centrais telefônicas. Tem até uma empresa que eu faço contabilidade, ela faz a manutenção aqui no sindicato. Então, eles vão até o cliente de motocicleta.
será que esse trabalho dele vai ter que pagar os 30%, devido a ele trabalha em moto? O que é considerado esse trabalho em moto, em motocicleta? Pode responder para nós, Adair? Já está embasado aí? Deixa o Ronan dar um palpite aqui. Na mesma linha da Daíra, até onde eu acompanhei, como toda lei precisa ser normatizada, o Ministério do Trabalho divulgou que ainda que nós os aguardássemos, parece que 90 dias, que já pode até ter passado esses 90 dias, para a sua normatização, mas não foi normatizado. Inclusive eu li que nem sempre por andar de moto pode ser tido como beneficiário desses 30%. Nem sempre por dirigir a moto poderá ser beneficiado com esses 30%. Mas está conforme antes, aguardando o posicionamento do Ministério do Trabalho. É exatamente essa questão, porque ele anda de moto, por quê? Para deslocar de ônibus é complicado. E é mais ágil a moto. Então, será que ele vai ter... Deixa o Everaldão fazer um comentário. Bem, tem umas leis que é meio esquisito. Há o risco, realmente, isso acontece o risco das motos, porque da inobservância de todos os motoqueiros, de respeito ao trânsito. É verdade. Então, vamos mudar a figura. Uma moto hoje custa quanto? X. Vamos comprar o Fitzinho para o cara, para ele andar de Fit, né? Pronto. É a mesma coisa, certo? Ele não vai ter os 30%. Talvez os 30% comprando o Fit fique mais barato do que o valor que eu vou dar para a moto para ele. Pronto. Vamos ver. E aí, Geraldo? Deixa o Eudes comentar lá, então. Espera aí, pessoal, vamos ouvir o Eudes. É porque quando eles generalizaram esse parágrafo 4º aí, né? Mas inicialmente eles disseram o seguinte, que quem ia participar dessa categoria são os motoboys. Então aqueles que trabalham no transporte de documentos, né? Os entregadores, mas na hora que fizeram a alteração, então, trabalhou de motocicleta. A pergunta do Geraldo ela é pertinente, porque se o camarada está prestando serviço, ele está indo de motocicleta, ele está sendo um trabalhador de motocicleta. Mas eu estou vendo assim que o sindicato de duas rodas, que é o sindicato dos motoboy, eles estão buscando aqueles que têm na carteira assinada a atividade de motoboy. Não quer dizer que um trabalhador nesse sentido aqui provar que ele estava trabalhando, ele foi na motocicleta a serviço, se entrar na justiça, que ele não ganhe essa insalubridade, né? Mas, de uma certa forma, ficou muito vago isso aí, e aí pode dar margem à interpretação, dupla interpretação. Todo mundo que subir numa moto está em motoqueiro, né? É o negócio. Então, eles falam, quem trabalha na atividade de motociclista, né, de motoboy, então não é a atividade do prestador de manutenção, é o motoboy, que é, no caso, o transportador de documentos. Tanto que no CBO, né, tem lá motociclista no transporte de documentos, o CBO específico para motoboy, né? Deixa eu ver o que o Fábio encontrou ali. Bem, a lei está dizendo o seguinte: são também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta, né? Então, trabalhou em motocicleta, até como o Eudes falou, se botar um motoboy, o outro que não é motoboy vai ganhar, porque a lei não falou motoboy, falou motocicleta. Mas a discussão é aguardar a regulamentação. Mas o sindicato dos motoboys já está aplicando ela, né? Já está exigindo ela. Então, pois é. Mas, embora exigindo, só é obrigado a cumprir a partir da regulamentação. Correto. Mas traz um transtorno danado, né? Só mais um comentário. Se for até na lei, ela diz o seguinte: essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Aí é o seguinte, a gente fala assim, a regulamentação seria o que? A regulamentação seria pela hierarquia, essa aqui, ela que tem que ser cumprida. A regulamentação é nada mais que a interpretação. Se a gente for ao pé da letra, ao pé da lei, tem que seguir essa aí. Já que a lei. Mas desculpa, mas eu também comprei essa briga aqui, mas o doutor Ronan e o doutor Atman mostrou que na CLT, a própria artigo da CLT fala que é mediante regulamentação. Não é daí?
Mas no próprio artigo da CLT está lá, mediante regulamentação. Aí eu retirei a minha tese igual a sua, né? Infelizmente lá na CLT... Notei. Maurinho, leva lá para o Wagmar para nós ouvir o uso do solo. O Ralo quer falar da... Com referência à regulamentação, eu tive, inclusive, discutindo com os meus assessores lá da revista, e meus assessores da revista defendem já a aplicação da lei devido estar escrito no próprio texto da lei, que a lei entraria em vigor na data da sua publicação. Bom, aí os assessores lá da revista já falam que ela está em vigor e que tem que ser cumprida. Direito do empregado. Porque seria diferente se não houvesse a determinação de que ela estaria em vigor a partir daquela data. Agora, com referência à regulamentação, quer dizer, só jurista mesmo que pode indicar. Quer dizer, a gente, na realidade, eu não entendo o detalhe. Mas é igual o Fábio e o Eudes comentou aí, que na data da sua... A lei é aplicada na data da sua publicação. Então, já o Fábio lá diz que o jurista... Fala aí, Fábio. Não, a lei, é clara, ela passou a valer na data da sua aplicação. A lei está mudando um parágrafo do artigo da CLT. Simplesmente, esse parágrafo passou a viger a partir da promulgação da lei, da vigência da lei. Só que ele é apenas um parágrafo da lei, do artigo do decreto-lei do CLT. Só que lá em cima desse parágrafo está dizendo que a periculosidade só mediante regulamentação. Então a lei está valendo, mas a lei apenas inseriu um parágrafo no artigo da CLT. E esse artigo da CLT fala que é mediante regulamentação. Pois é, mas na própria lei não tem. Não tem nada escrito de que depois da deixa o Ronan comentar um pouquinho. Entraria em vigor na data. Não, pois é, entrou em vigor, mas o que a lei criou? A lei criou apenas um parágrafo no artigo da CLT. E o artigo 93 fala que é mediante regulamentação. Então a lei está valendo, só que ela tem que cumprir a hierarquia, que ela inseriu apenas um parágrafo. Aí, Rale, é o seguinte, entra em vigor na data, ou seja, ela existe, passou a existir. Tem aquela lei na data da sua publicação, mas a ela é submetida à CLT, que precisa ser normatizada. Tá bom. Ok. Quem tem o direito, né? Ainda tem mais para interpretar qual tipo do trabalhador que vai ter esse direito dos 30% do adicional. Também, né? Porque ela não regulamentou nem a aplicabilidade e quem serão os beneficiados. Deixa eu dar, eu queria comentar ali. Enquanto chegar lá, o que fala aqui? São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério. Então tem que ter a regulamentação. Tudo já foi dito, mas o que ocorre é o seguinte: a lei está em vigência, mas segundo o jurista, ele diz que a eficácia dela é só depois da regulamentação. Esse é o termo técnico. Depois que o Fábio leu esse parágrafo ali também, morreu. Eu gostaria que eficácia, que seria autuação? Não, aplicação. Aplicação. Então, se dizer, se ela não for regulamentada, ela nunca vai ser autuada? Não, se ela não for aplicada, não tem eficácia. Pois é, nunca vai ser aplicada. E vamos supor, aconteceu o fato. Aí o empregado vai lá e reclama. Certo? Então, o fiscal não pode autuar. O juiz disse. Mas ó, esse negócio, o juiz disse, mas aí vem o juiz lá. Aí o juiz não, você tem que pagar, certo? Como que fica a situação? Leva lá para o Wagmar lá, leva lá. Isso. Doido. Essa questão da axiologia aqui é custódia, mas... Vai lá, Wagmar, uso do solo. Uso do solo. Se os colegas passou por experiência, é o seguinte: o uso do solo ele é validado até 180 dias. Tem a lei que a empresa é obrigada a renovar toda vez que vence, que o fiscal está cobrando e vai autuar a empresa se ela não renovar. Ele tem o alvará de funcionamento? Tem o alvará de funcionamento. Irmãos... Mas é um questionamento novo aí, hein? Porque dentro do alvará de funcionamento, ele tem a autoridade ou a autorização para explorar a atividade dele. Deixa o Wender aqui, está sabendo de alguma coisa.
Pegou o alvará de funcionamento, dá uma lida lá que fala que a empresa pode usar aquela atividade, até todas aquelas atividades, sem qualquer alteração, o tempo que ele ficar com aquelas atividades. Ele não precisa tirar outro alvará. Lá tem uma descrição que fala: você não precisará alterar o alvará de funcionamento se não tiver nenhuma mudança de atividade. Então, aí nem endereço. Deixa o Ronan comentar aqui. Mais ou menos o que o Enzo disse aí, Wagner, lei nenhuma pode vir em prejuízo já adquirido. Se ele requeriu e as suas atividades estão de acordo conforme o seu uso do solo primitivo, está garantido. Eu tenho uma situação dessas na Avenida T9, uma indústria de móvel de madeira, que não pode mais existir, mas está lá garantido. Já tentaram fechar, mas não se consegue. Então está adquirido. O que pode estar correndo, que às vezes o fiscal percebeu lá na sua empresa a atividade não elencada lá no uso do solo, sabe? Quando ele requeriu. Então ele não pode, ou então ele está um pouco desinformado em exigir que você requeira outro uso do solo. É só você questionar com o supervisor dele. Então, eu entendo o seguinte: atividade é distribuidora de bebida. Na rua, na avenida, tem vários bares, restaurantes e distribuidor de bebidas. Só pegou ele. E está exigindo, já deu a intimação, disse que vai voltar para autuar. Pois é, mas ele lá no local não está desempenhando outra atividade que não seja essa? Só distribuidora de bebidas. Então você procura o supervisor dele que está errado, sabe? Ok. E ele possui o alvará? Não é provisório, não, né? Fala, presidente. Bem, eu ia perguntar exatamente o que o Ronan falou, que realmente o direito adquirido não tem choro. Agora, porque os outros existem lá, se ele for requerer e for negado, pode ser negado. Porque os outros já tinham o direito e ele não tinha. Agora, perceber, ele tem o direito, ele requereu, foi aprovado. Eu acho que não tenho o que falar mais. O Enzo falou bem claro, o Ronan falou bem claro. Mas a respeito, eu queria saber que ontem nós tivemos lá na reunião, eu chamei algum de vocês, não sei se vocês estiveram no conselho ontem, esteve lá, né? Esteve lá. Então, o presidente da Junta Comercial, conversando comigo e com o Francisco Canindé, marcou uma reunião, ele vai marcar uma reunião com o prefeito para a gente levar tudo isso que está acontecendo para que o Redsim, quando for aprovado, já aprovado com a prefeitura também, e dando um prazo de 6 meses, certo, para que a firma legalize as pendências que existem. Caso ela não legalizar, automaticamente será cassado a inscrição dele. Então, esse foi o compromisso do presidente da Junta Comercial, Bruno? Não, é Alexandre, né? Alexandre. É ele que se expõe. Eu quero o apoio de vocês, o sindicato dos contabilistas, o SESCOM e o conselho, para ir falar com o prefeito, para que o prefeito já abra mão para fazer diretamente do Redsim. Ok, vamos aí com o Braz, que está aí perto mesmo. Compensação da Previdência. É o seguinte, ali, eu fui atualizar a contabilidade de uma colega. Uma empresa, em 2008, ela foi exclusa do Simples, e ela só retornou ao Simples em 2009. E apresentaram a GFIP em 2008, tudo como Simples. E como ela é prestador de serviço para Ipiranga, ela tem mais de 120 mil de reais a compensar da Previdência. E eu refiz a folha de pagamento, só que ela já gerou débito, porque aquela parte terceira não compensa. E ela tem ainda 93 mil para ser compensado de 2008. Eu te procuro, eu apresento uma nova GFIP consertando isso aí, ou deixo como está, porque já está caducando, já passou de 5 anos, ou eu conserto e tento entrar com um processo administrativo para pegar essa restituição? Porque o débito da Receita também é com 5 anos que você pode pedir restituição. Isso, né? isso. Então, é isso aí que eu quero. 2008 já passou, né? Já passou, já está com 6 anos, né? Pois é. Dentro da situação de pendência da Previdência, como é que está? Ela não contém esse débito lá, não? Não, inclusive nós tiramos certidão, ela está bonitinha. E o que ela tem a recuperar é de 2009 para cá?
Inclusive 2007, tem também 2008. Agora, como 2007 já fizeram a contabilidade, eu não quero mexer. Eu estou fazendo 2008 para cá, sabe? Então eu quero saber se eu convenhamos retificar essa GFIP, ela vai gerar um débito pequeno, que é a parte terceiro, né, porque ela estava no presumido, ou eu deixo como está, porque fizeram como simples, compensou tudo e não tem nada a recolher. Porque na realidade é o seguinte, se você pedir essa restituição, automaticamente vai pegar uma auditoria. Nessa auditoria ele vai verificar essas desavenças aí que fizeram errado. Certo. Então é melhor você corrigir tudo para ver se sobrou saldo. Se sobrar saldo... Não, eu fiz, retifiquei a folha, sobrou saldo de R$97 mil. Então, para compensar, retido. Retificar. E ela está no mercado ainda hoje? Ou já fechou? Plena atividade, bonitinha. E não compensa você ir compensando... Porque em 2009 para cá ela foi enquadrada no Simples, né? E ela retém muito tributo, muita previdência, e só tem 3, 4 funcionários. Pois é, mas no Simples ela está retendo? Está retendo também. Mas ela está no anexo 4? Não sei. No anexo 3 ela não retém, né? Não pode reter. Eu não verifiquei qual. Mas né? se tiver no anexo 4, ele pode compensar. Hã? Se tiver no anexo 4, poderia compensar. Pois é, no anexo 4. Não, se for no anexo 4, o subfuncionário tem que recolher, inclusive, o 20%. Né? E pode compensar. Se não tiver no anexo 4, é sujeito a ser excluído a qualquer momento. Se estiver tendo sessão de mão de obra. Porque a própria retenção, a prova da retenção é prova que ela não está na atividade correta e o tomador está retendo justamente por entender assim. Isso. Agora, caso eu não compense esse imposto que está lá no meu ativo, com o tributo a recuperar, o lançamento contábil, o que eu faço? Eu jogo direto na despesa ou jogo direto na uma vez você desprezando esse débito lá, esse crédito que você tem, oferece a tributação de despesa, vai para o resultado. Tudo bem. Porque você vai mexer num vespeiro aí. Você tem que estar bem... Isso que eu estou com medo. Eu até conversei com uma colega lá, falei, o que nós vamos fazer? Não, vamos arrumar e tal. Falei, só que já passou mais de 5 anos. E outra coisa, tem que orientar lá, porque se ela está no anexo 3, prestador de serviço, no anexo 3, sofrendo retenção da Previdência, ela não era para ela estar enquadrada no anexo 3. A atividade dela era no anexo 4. Eu tenho quase certeza que está no anexo 3. Porque se fosse no anexo 4, ela teria problema na tributação. Ela nunca me falou nada. O Braz, se ela está recolhendo o anexo 3, está bem claro, cessão de mão de obra, só pode reter cessão de mão de obra. Agora eu fico receoso o seguinte, o pessoal tem cessão de mão de obra. Ora, a retenção da cessão de mão de obra é para cobrir aqueles empregados que você ofereceu para produzir aquela receita. Como que uma retenção é maior do que você paga os empregados? Cuidado que isso aí é o seguinte, está bem caracterizado que ele colocou empregado na empresa, certo, que não estava registrado e gerou essa receita esse 11% de retenção. Então esse é o cuidado e todas as vezes que fazer isso, eles vão levantar tranquilamente que o empregado que fez a quantidade de empregado que ele ofereceu para produzir aquele serviço, ele tinha capacidade de produzir aquele valor para fazer retenção, eles vão provar por A mais B que não tinha. Rapaz, eu não queria chegar nessa situação, mas é isso mesmo. Aí, tá vendo? Sim, eu já expliquei para a mulher. Falei, não, mas vamos arrumar tal para contar. Falei, olha, vai dar problema, você vai cair numa auditoria. Vamos ver o que o Ronan comenta aqui, depois você porque, não atrapalhando. Eu preferia assim, até falei para ela, deixa do jeito que está, vamos mexer com as contas d'água da agora para frente, deixa para trás, porque nós vamos... E rezar para os 5 anos passar. Não, já passou, né? 2008, né? Já passou. Né? E deixar. Só que ainda comentei, falei, olha, se o dono da empresa souber disso aqui, vai te dar problema. Ele sabe. Falei, eu não acredito que ele saiba. Não. Deixa só o Ronan comentar aqui. Depois você traz aqui, Maurinho, para o Geraldo. Professor Braz, é o seguinte, aconteceu com um colega aí do interior, me relatou isto. Você disse que fez uma contabilidade retroativa, lá de 2008, né? Você apurou a movimentação bancária dele? Fez a conta bancária? Fez? Bom, se você fez correto... Não fez.
Pois é. Esse colega pleiteou uma restituição e não tinha feito a conta bancária e foi excluído do Simples. Deixa eu ver o que o Fábio tem ali, depois eu volto com o Geraldo aqui. Não, o que o mais parece que ele observou é o seguinte, que ela está no Simples hoje. Mas o fato de ela estar no Simples hoje, se ela tem essa retenção do período que não era do Simples, é direito adquirido. O fato de ela ter entrado no Simples, ela não perdeu o direito, não. Não, na realidade, se a retenção foi quando ela esteve fora do Simples, tudo bem. Aí é outro estudo. Aí é outro estudo. Desde que não passou os 5 anos, porque se passou os 5 anos... Então, passou os 5 anos, a Receita não devolve mais, não. Então, aí é outro caso, tudo bem. Deixa o Geraldo comentar aqui. Não, essa questão de desconto da Previdência, isso é o negócio mais complicado. Eu faço a contabilidade de uma empresa, inclusive ela até presta serviço aqui para o sindicato, nas centrais telefônicas, conserto. Tem esses órgãos públicos porque quer descontar, fazer a retenção da Previdência. Aí eu pego duro com eles, porque ela é prestação de serviço, ela não cede mão de obra. Ela não põe o empregado aqui à disposição do sindicato. Ela não põe o empregado à disposição lá do órgão público. Ela presta serviço pela administração dela, ela presta serviço. Aí o que acontece? Eles querem descontar. Eu falo com eles, vocês não deixam descontar. Então, se você deixar de descontar, vocês estão correndo o risco de ser desenquadrado. E outra coisa, eu não vou aproveitar na sua guia. Na compensação. Na compensação, pelo seguinte, porque se você jogar na compensação, você está confessando que foi feita a retenção. Aí, se você não fez a compensação, você está perdendo. Aí eu jogo lá para a despesa. Agora, e depois, se vier a ser autuado, eu acho que ele tem uma pequena chance de entrar com defesa. Eu não aproveitei, eu não consenti, não foi na minha consciência, eu não aceitei a retenção. Nós fomos em vários órgãos públicos aí para questionar sobre isso. O custo-benefício é menor. Deixa o Wendel comentar a respeito disso. Pôr fogo? Vai pôr fogo na fogueira ainda? Então, deixa eu entender. Por exemplo, eu estou com um cliente lá que quer prestar um serviço de instalação elétrica num prédio. Ele falou que o empresário lá não vai reter dele esse INSS. Eu posso jogar no anexo 3 isso? Esse serviço? Serviço prestado? Não, ela está no anexo 3. Ela tem anexo 3 e 4. Que eu dou uma olhada lá, que prestação de serviço da instalação elétrica é concomitante, anexo 3 e 4. Isso não acabou ainda, não? Pelo amor de Deus. Aí eu fiquei hoje ele me ligou e falou assim, aí eu falei para ele, tem uns 20% da empresa. Eu falei, eu não dou conta de competir com o outro cara que está querendo pegar o serviço lá. Aí eu fiquei na dúvida, na minha segurança. Deixa o presidente comentar aqui, vai. Essa concomitante. O anexo 3 ou 4. Vai pensar, é o que o Geraldo falou. Houve extensão de mão de obra? Pois é, mas... Peraí, houve ou não? Aí, quem vai falar que essa extensão de mão existiu, que ele ficou à disposição, você vai me contratar o empregado, eu vou comprar tudo aqui dentro, e esse empregado fica aqui até ele ceder a mão de obra. Agora, o tomador assim, olha, eu não vou caracterizar extensão de mão de obra. Então, vou pagar, certo, sem fazer retenção. Já está um pouco caracterizado que aquilo não é extensão de obra, certo? Agora, se houver a retenção, Geraldo, não tenho dúvida, certo, que o INSS vai enquadrar aqueles resultados seus, aquele aceite seu da retenção como uma sessão de obra. Eu pegaria toda a receita e colocaria como sessão de obra no anexo 4. Tá, mas deixa eu entender. Se eu pego um funcionário meu aqui, coloco na empresa, eu compro o material, aplico o material tudinho lá, meu funcionário está às minhas ordens. Eu que falo para ele, faz isso, faz aquilo. Não a insubordinação a um empresário lá que está no prédio. É anexo 3 aí. Anexo 3. Aí é anexo 4. 3. Deixa o Fábio. Só um minutinho aqui, Fábio. Se você disponibilizou o empregado lá no estabelecimento da empresa para pessoa jurídica... Não foi isso, não. O meu é instalação elétrica. Eu tenho que fazer... É serviço elétrico, mas está lá na empresa prestando um serviço. Na obra, tem uma obra lá. Na obra. Está lá na obra prestando um serviço. Mas o empregado do seu cliente está lá na obra. O material é do tomador. Não, o material é meu. Mas está lá na obra. É locação de mão de obra. Serviço de eletricista que vai no A3 é só quando é praticamente para pessoa física.
Pessoa jurídica que tomou o serviço é anexo 4. Deixa eu ouvir o Fábio ali, peraí, Fred. Colegas, aqui no site da Receita, o ato declaratório interpretativo RFB número 8, de 30 de dezembro de 2013. Os serviços, artigo 1º, os serviços de pintura predial, instalação, manutenção, reparação hidráulica, elétrica, sanitária, de gás, de sistema de contra-incêndio, de elevadores, de escadas e esteiras rolantes, exercidos por microempresas e empresas de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional, são tributados pelo anexo 3 e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 31 da Lei 8.212. Parágrafo único. Caso a MEOPP seja contratada para construir imóvel ou executar obra de engenharia em que os serviços de pintura predial, instalação hidráulica, elétrica, sanitária, de gás, de sistema contra incêndio, de elevadores, de escada, de esteiras rolantes façam parte do respectivo contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra na forma do anexo 4. Aqui está a diferença. Pois é, mas aí é a contratação da obra por empreitada. Voltando aqui. Pois é, mas no caso dele é manutenção, é reforma. Você... essa atividade lá... então... Deixa o Braz comentar. Essa empresa lá, ela presta serviço para Ipiranga. Pintar posto de gasolina, pintar as bombas, pintar aqueles negócios. É reforma, então vai ser o anexo 4. Não. Não, é o 3. Aí entra lá naquela... 3. É o 3. Pintura, hidráulico, manutenção, rede elétrica. Desde que você está na reforma, ele é anexo 3. Agora, se você contrata a obra por empreitada, construindo a obra, aí a pintura da obra, a instalação elétrica da obra, a hidráulica da obra, tudo é anexo 4. Então não pode haver a retenção dos 11% para a Previdência? Só repassar, é o ato declaratório interpretativo, ADI, RFB, ato declaratório interpretativo, RFB, Receita Federal do Brasil, número 8, de 30 de dezembro de 2013. 30 de dezembro de 2013. No caso, quando é a alvenaria completa, você pega do alicerce até o fim, aí entra tudo. Não, de forma o eletricista entra, tudo entra. Se tiver um contrato de prestação de serviços, que a gente vai colocar a pessoa trabalhando... É por isso que essas consultoras andam contratando o MEI, porque ela pega a alvenaria toda e leva o MEI para fazer a eletricidade lá. Então ele está pegando só a eletricidade. No meu caso, eu só vou fornecer a parte elétrica. Só isso. Mas você vai dar a nota fiscal para a consultora. Pior. E faz parte do contrato de construção. Então, mas... terceirizou só. Então, anexo 3. Pode ser anexo 3. Não, é 4. Peraí, é o que eu estou falando, eu só vou fazer a prestação Não, do é porque serviço. você pegou a parede pronta. Já peguei pronta. Pegou as canaletas prontas. Você está só fazendo realmente a fiação vou passar o fio e ligar e a a tomada. pintura. Então a sua empresa é de prestação de serviço. Anexo 3 ou 4, Fábio? É 3. É 3? Tá tudo pronto lá. Eu só vou passar fio, botar a tomada e ligar a chave. É 3. Eu vou ler de novo, para a gente fechar o entendimento. Vou ler de novo. Os serviços de pintura predial. Eu vou chegar no que ele quer, né? Elétrica. Exercidos por ME e EPP, optante pelo Simples. Não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária prevista na Lei 8.212. Parágrafo único. Caso a MEOPP seja contratada para construir imóvel ou executar obra de engenharia em que o serviço de instalação elétrica façam parte do respectivo contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra na forma do anexo 4. Mas ela vai fazer parte da tributação para a empresa que contratou a obra. Não é você que está terceirizando, ele te terceirizou. Olha só, então vamos lá. Ele contratou uma outra empresa e construiu o prédio, tudo deixou bonito lá. O cara construiu. Agora ele está entrando com ele está contratando uma outra empresa que vai passar a fiação.
Não, tranquilo, é anexo 3. Então eu entendo que é anexo 3, porque o serviço de pintura, predial, instalação, manutenção, reparação hidráulica, elétrica, sanitária, de gás, sistema contra incêndio, elevadores de estrada, esteira rolante, exercido pela MLEPP, são tributados pelo anexo 3. Você está fazendo só o serviço. Né? Deixa o Ronan comentar aqui. Wender, aí esta é complicada. Eu digo para você aqui que é o anexo 4. Agora, um conselho de colega aqui, de amigo. Não toma nenhuma decisão na dúvida. Dessa aí. Deixa o colega... Certo? Não vá para... Se for para você ir para o 3, é melhor você ir para o 4. Sabe? O colega fala aí atrás esse. A opinião sua aí, como é que foi? Ele falou o seguinte, o reparo de hidráulico, elétrico e tudo. Repara, o caso dele é obra de engenharia. Vai pegar uma planta de engenharia da parte elétrica e fazer. Ou seja, não é uma reforma. Vai fazer uma engenharia. Anexo 3 é só quando você conserta o serviço. Você colocou material novo lá, você aplicou lá material novo. Anexo 3 é só quando há conserto. Essa lâmpada aqui estragou, então eu vou consertar essa lâmpada. Aí é anexo 3. Chega lá, você lê o ADI número 8, bem lido, certo? Lê lá. Lê lá e decide, é isso. Ok, tem mais uma pauta aqui, vamos para frente aqui. Everaldo, a obrigação de empregado. Bem, pessoal, é receioso com alguma coisa aqui, eu pergunto. Lá no artigo 482 fala da improbidade. Eu pergunto, o empregado que atende, vamos ser sinceros, que faz o que? Programação. Ela usando um fone para escutar música, é legal? Pode. Hoje, os maiores programadores que existem hoje no mercado, as maiores empresas hoje de programação, ela deixa o seu funcionário livre para jogar um jogo, distrair um pouco a cabeça para desenvolver um programa de uma melhor forma. Hoje eu tenho uma prima que está passando na medicina agora, ela estuda escutando música. E para você ver como que a minha inteligência. Então, hoje as maiores empresas, o Facebook, ela utiliza dessa metodologia. A maioria das empresas hoje, você pode pesquisar no mercado hoje que utiliza dessa metodologia. Eu estou perguntando se é legal, na hora que está programando agora, divertir. Agora é o seguinte, por isso que o programador, gente, ele trabalha 6 horas. O direito dele é de 15 minutos para fazer tomar o lanche dele, coisa assim, certo? Há fatos e fatos. Existem pessoas que conseguem, certo? Cantar e chupacana, né? Assobiar e Copacabana. É muito preciso. O que está acontecendo é que eu particularmente, está na olha bem, se ele está no horário de trabalho dele, e vamos supor assim, atende, vamos supor, o motorista. Ele pode até que o motorista está assistindo o celular dele aqui, conversando, pode até estar divertindo, certo? Mas está comprovado também que o erro que ele pode cometer é muito grande. Então, existe casos e casos, gente. Agora, eu pergunto, é normal a pessoa estar programando e assistindo com fone de ouvido? Elias? Eu não consigo, certo? Eu fazer isso, certo? Vamos ouvir o Fábio ali. O que é? Eu acho que, como o Wendel falou, as empresas estão deixando o programador levar até o cachorro para dentro da sala dele. Né? Agora, eu acho que, se é para proibir em algumas empresas, se é para proibir programador, tem que proibir quem fica ouvindo música, ouvindo rádio, todo mundo. Né? Mas contra programador, é uma profissão que está comprovada, a Microsoft faz isso, que é a maior. Né? Deixa até levar o cachorro. Depende muito da administração interna do RH. Às vezes uns dão liberdade mais, outros podem demais. Então tem que usar o bom senso e verificar o que é mais legal. Eu gostaria que o nosso Adair, se ele poderia pesquisar para nós, o assunto, certo?
Porque eu não consigo, certo, estar programando e assistindo música, eu não consigo. Ocorre o seguinte, o Everaldo frisou aí o 482 da CLT. Onde estaria enquadrado? Seria na indisciplina, isso vai depender de um regulamento do empregador. Pode inserir também no outro item, né, que é a desídia. Pergunto, está influenciando no desempenho da função? Se estaria, entraria na desídia. Na minha então, concepção, sendo assim, não vejo impedimento. Na minha concepção, sim. Porque programação, eu já fiz programação, isso, se eu esquecer uma vírgula, então vai dar. Hoje mesmo, o que aconteceu? Ontem soltaram um vídeo, soltaram uma versão, cedinho, 3 telefones, pimba. Eu baixei a versão aqui, já deu erro, tal, no tal. Eu corri do programador. Foi a versão que eu esqueci de colocar uma coisinha aqui. Aí, imediatamente, eu tive que subir, certo? Para que ele consertasse o erro dele, certo? Então, eu acho que está comprovado, existem casos, mas o fato de essa abertura demais, a concentração, eu acho que é interessante. Olha, nós temos programador, eu sei que, inclusive, falaram que o programador nem precisa ir no escritório. Está lá, o homem soltou, vamos lá. Aí já fala assim, não, se você deixar o cara não ir no escritório, ele pode alegar, certo, que trabalha até 12 horas da noite. Olha que encrenca danada, gente. Agora, se a pessoa tem, olha, gente, será que se a pessoa tem 6 horas, por isso, mas por que determinaram que um programador terá 6 horas de serviço? Foi determinado na lei para ele ficar concentrado naquilo. É a minha opinião, certo? Agora, como que eu vou conseguir provar que ele errou? Porque ele não estava usando fone de ouvido e ficou comprovado que ele errou várias vezes porque está usando fone de ouvido. Everaldo, eu entendo que às 6 horas é como uma pessoa que fica no sistema de atendimento telefone. Pelo desgaste, pelo desgaste que a pessoa sofre, não pela concentração ou não. Sim. Eu vejo dessa forma. Agora me perguntou, deixa seus funcionários usar o WhatsApp? Deixa. Já tive problema? Tive. Com esse funcionário eu mandei embora. Entendeu? Agora, a questão da pessoa trabalhar e ter um hobby dela estar escutando uma música aqui, você pode ter certeza que um bota o fone aqui e o outro fica aqui escutando se alguém está chegando para atender. Mas acho que se tiver uma forma, eu quero que produza isso, produziu, a pessoa sai mais satisfeita, não sai estressada e outras coisas. Mas hoje a maioria dos problemas hoje que a gente tem no nosso dia a dia é o estresse. Isso eu vejo dessa forma. Mas depende de tudo que o Odair comentou, o 482. Tem que fazer o regimento interno. Dentro do regimento interno, você vai estipular o que é certo, o que pode, o que não pode. Né? Então, se dentro... Fala aí, Ronaldo. Desculpa aí, colega, nós estamos bem na reta final. Aí o internauta pediu que os senhores, parece que foi o Eudes, numa reunião dessa anterior, falou sobre o ITR, os cuidados que tem que se ter. Foi você, Eudes, que falou? O internauta ligou, ele falou, estou aí, rapaz, estou aqui no interior, muito ITR, eu tenho que fazer, e vocês falaram isso. Eu gostaria que falasse lá de novo para mim sobre isso, quais os cuidados que eu tenho que ter. Aí, gostaria que você dissesse isso para que esse colega ouvisse, Eudes. Ana, a respeito desse assunto, nosso colega, ele não viu hoje o menino aqui com o Arnon, né? Arnon? Quem é bom no ITR é o Marcelino, Eudes. O Arnon conversou conosco que tem uma pessoa que entende muito do ITR e ele poderia vir aqui numa semana e marcar o dia para ele vir aqui para a gente poder conversar a respeito desse assunto. E a pessoa vem gratuitamente, sem problema, certo? E ele entende muito ITR, muitas coisas modificadas, certo? Então, não sei se a diretoria vai, não tocou nesse assunto, falar com o Arnon para ele trazer essa pessoa para nós. Pois é, mas nada impede que o Eudes fale para nós aí, Eudes, cuidado que tem que ter, sabe? Aquele dia, o que eu falei aqui aquele dia foi a respeito que a Receita Federal, ela está revisionando a base dos ITR, está fazendo a malha, né, verificando a malha dos ITRs. Assim como os municípios que têm convênio também, eu tenho certeza que, não sei se todos, mas pelo menos alguns, aqueles que estão mais de olho na arrecadação, os que estão mais atuantes,
que eu tive o caso, que eu tive conhecimento de Morrinhos, né? A prefeitura de Morrinhos mandou a intimação para um cliente para ele apresentar os laudos do valor do imóvel dele, que ele tinha declarado no ITR, do ano de 2009, 10, né, 2009, 2010. Então, que estava vencendo o 5º ano. Porque do valor da terra nua, do ITR lá que ele declara, porque quando você vai fazer um ITR, lá no programa, se você vai lá na ajuda dele, lá, ele diz o seguinte: qual é o valor do imóvel? Você vai colocar o valor do seu imóvel, o valor venal do seu imóvel em 1º de janeiro daquele ano. E você vai dar valor também para as suas benfeitorias que tem lá, tanto as benfeitorias quanto as pastagens, culturas melhoradas, que diz lá, aí acha-se o valor da terra nua para pagar o imposto. Depois você vai discriminar se você tem as suas pastagens, se tem forrageira, o que você tem lá, e dependendo do tamanho do imóvel, ele pede também para você colocar a quantidade de rebanho, a média de rebanho que você teve no ano corrente, no ano anterior. Aquela valorização lá, então, é tudo valor de mercado. Valor de mercado. Se você ler lá no próprio programa, fala que é o valor de mercado. E então, como a gente tem o livre-arbítrio de colocar o valor que a gente quiser, então muitas vezes o empresário, o contribuinte lá, o fazendeiro, você fala, não, quer pagar bem pouquinho. E você vai, às vezes, no afã de não perder o seu cliente também, e às vezes não teve um poder de convencimento com ele, ele vai acabar pagando aí os R$10, R$15, R$20, como é muito normal. E aí aconteceu esse caso que eu vi. A prefeitura comunicou, ela tem a base do valor venal do imóvel que ela fornece para a Receita Federal, e ele foi chamado e foi lá. E ele negociou diretamente com a prefeitura os valores, retificou depois o ITR e pagou a diferença, inclusive até ele pegou o refis para pagar essa diferença, 2009 e 2010. Um outro cliente que eu tive conhecimento, não é cliente meu, eu falo cliente porque a irmã da pessoa, né, que é meu cliente, me trouxe um caso de Arenópolis, né, próximo a Iporá. Essa já foi autuada diretamente pela Receita. A Receita mandou também uma intimação para que ela apresentasse o valor daquele imóvel ali, o valor da terra nua que ela tinha declarado. Como passou 30 dias, ela não compareceu cumprindo a intimação, a Receita autuou de ofício. Além de ela tributar de acordo com a base que ela tinha do município, os valores de terra nua, ela aplicou a multa formal de 75%, que era multa de ofício, mais juros, né, então, ela tinha aí um valor de uns 40 e poucos mil reais de ITR para pagar, entre o valor de ofício tributado mais a multa de ofício, valor arbitrado mais a multa de ofício. Então, o que eu chamei a atenção aqui é o seguinte: como está no período agora do ITR, a gente for o máximo que puder obter de informação dos municípios, ou então através do seu cliente, para chegar no valor, se não chegar no valor real do município, pelo menos no valor próximo, para evitar, inclusive, se for possível, rever a base anteriores, que pode a qualquer momento alguém mais ser surpreendido com uma intimação dessa natureza. O laudo, onde é pleitear desse laudo, desses proprietários de imóveis? Onde vai pleitear? Na prefeitura? A prefeitura ela tem o valor de pauta para a transmissão do ITBI, né? Ela tem o valor do ITBI. Então, lá nesse colega de Morrinhos, lá, nesse cliente, ela pediu, além do laudo, se fosse o caso, uma avaliação pelo engenheiro agrônomo, se o valor do imóvel que ele assinou, pediu para ele notas de vacinas do rebanho que ele tinha e pediu várias informações para comprovar se realmente aquele rebanho que tinha, assim como também se o imóvel dele estava lá nas áreas que é de APP, né, de preservação permanente de reserva legal, que declarou, se ele estava com aquilo averbado em cartório. Se estava averbado, aquela parte ela é isenta do imposto, você paga somente sobre a terra tributável, né? O imóvel X menos o APP menos a reserva legal que tiver declarada, registrada em cartório, aí vai sobrar o valor tributável. Então, ele teve que comprovar tudo isso aí para poder fazer a retificação junto à prefeitura lá. Acertou com a prefeitura, normal, e retificou para a Receita Federal para ela cobrir as informações. Tem uma forma específica de se chegar ao valor da pastagem plantada? E você me perguntou isso, colega? Não, ela não tem uma forma específica. O que você teria que ver hoje é o que você gastaria. Porque normalmente se você fala assim, não, meu imóvel vale 15 milhões. Quanto que é terra nua no município? Está valendo aí terra bruta. Quando você fala terra nua, terra bruta, né? A terra bruta vale
20 mil reais o alqueire, mas a terra, quando já está mecanizada, vale 50. Quer dizer, então você chega a um valor de consenso. Isso aí não é bem uma regra quanto chega, não. Isso aí é mais no calculômetro mesmo, né? Quem vai ganhar com isso também é a FETAEG, né? Que é em cima da terra nua que ela cobra o sindical dela. A CNA também paga CNA. isso, né? Deixa o Geraldo comentar aqui. Não, eu estou querendo questionar o seguinte. Everaldo, então essa pessoa podia vir dar essa palestra e teria que ser com uma certa urgência. Tem que porque ser o próxima semana, né? tem que ver se ela pode vir na próxima semana. Ele já está conversando conosco, certo? E eu pensei que ia ter colocado isso na reunião, não colocou, né? Seria bom, inclusive, ele trazer. Vou ligar pela manhã para ele ajudar a gente nessa parte que se trata da terra nua, né? Valorização, né? Agora, uma questão que o Eudo colocou aqui, negócio da reserva permanente e a reserva legal, deduz. Só tem que lembrar, só pode deduzir se fizer o ADA, hein? Se não fizer o ADA, não é legal deduzir da base de cálculo. A reserva legal é a reserva permanente, viu? Deixa eu dar aí comentar ali para ele. Depois a palavra. Bom, na hipótese de não ter um parâmetro, aquele decreto do Estado para calcular o ITCD não serviria de base? Tenho, é 2008. Eu puxei ele, inclusive, semana passada, no escritório. Ele dá a todos os municípios do Estado. Eu tinha também aquela instrução normativa, parece que é a 459, se não me engano, que falava sobre isso aí. E como eu pensei, está meio defasado, eu procurei a AGENFA aqui no Tribunal de Justiça. Ele falou que aquele litro decaiu, então cada caso é um caso. Então, toda vez que tem um específico, o fiscal vai em loco e faz a avaliação do momento para cobrar. Então, por isso que eu disse assim que não tem mais, está vigorando, porque isso eu procurei direto na AGENFA, ali no 5º andar, no Tribunal de Justiça, para ter, exatamente para atualizar essa pauta que eu tinha lá também no escritório. Ok, né? Fala, presidente. Bem, pessoal. Não sei se desculpe, senhor Everaldo, só assim, não sei se realmente, se às vezes se lá na parte do ITCMD, lá no Complexo Fazendário, vocês estão aplicando essa regra, né? Mas eu procurei na AGENFA, que é onde a gente dá entrada desse programa, nessas cobranças de pauta lá, que tivesse informação pessoal lá. Deixa eu só explicar para aqui, o que o Wildo falou, Dair, está mais ou menos correto. Ao fazer o inventário, o cidadão apresentou lá 4 imóveis, mas estava como lote, mas lá dentro, todos eles tinham casa. E ele achou o valor alto. E nós fomos reclamar lá na fazenda. Quando chegou, ele falou, não, nós usamos tudo bem. Então, nós vamos mandar lá um agente, o que o Wilson falou, enviar um fiscal e vamos fazer a vistoria. Está tudo bem, é só o lote puro. Aí o meu cliente pensou, não, mas mais tarde eu vim aqui formalizar o pedido. Sabe? E não voltou mais. Fala, presidente. Bem, pessoal, graças a Deus eu tenho uma capacidade de mudança, certo? Quando eu falo, eu não vou fazer isso, eu não faço, certo? Então, eu hoje assisti com eles, falou, certo, que quando eu coloquei aqui, eu pensava que atrapalhava um vídeo. Já ficou comprovado, então amanhã eu vou falar com os programadores, olha, você pode colocar o fundo de vídeo e trazer até os cachorros, certo? Porque se era para produzir, eu quero que produza, certo? Então, eu acho que houve um exagero trazer cachorro, mas se é benefício, traga o cachorro que nós aceitamos também agora. Ô, Everaldo, só um minutinho, Everaldo. Calma, não pode falar isso assim, não. Deixa quietinho, vou pensar isso aí. Não vai falar nada, não. O presidente nosso está light, realmente. Semana passada ele estava nervoso, mas hoje ele está light. Boa noite para todo mundo, pessoal. Terça-feira nós estamos aí.